Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. A história começa quando nosso protagonista é convocado para um novo mundo por uma deusa chamada Nolene. Nolene se desculpa com nosso herói e explica que ele foi convocado por acidente. Ela diz que o feitiço de convocação de outros mundos seleciona aleatoriamente um grupo de escolhidos de uma lista. Nosso herói foi excluído dessa lista, mas, de alguma forma, ainda foi escolhido pelo feitiço. O feitiço é perigoso o suficiente para destruir todo o mundo, por isso é proibido. No entanto, a nação o ativou em condições imprudentes. Nolene ficou furiosa ao saber da ativação e agiu rapidamente para impedi-la. Infelizmente, ela não conseguiu parar o feitiço, e é por isso que trouxe nosso herói para este lugar temporariamente. Os verdadeiros escolhidos conseguiram chegar até o Império, mas nosso herói percebe que ele foi apenas um engano e só quer voltar para casa. Infelizmente para ele, isso não será possível. Nolene revela que ficou tão chateada que desfez completamente o feitiço proibido, para que nunca mais pudesse ser usado. Não só nosso herói está preso neste novo mundo, como Nolene também revela que ele não tem mais um corpo para retornar. Tudo o que ele pode fazer agora é recomeçar sua nova vida neste novo mundo. O problema é que ele não pode ir ao Império com os outros, porque não é um verdadeiro escolhido e será tratado mal. Nolene garante que o enviará para uma grande nação, uma que é semelhante às encontradas em contos de fadas. Nosso herói, Tkomi, hesita, mas Nolene promete dar a ele sua bênção. Nosso protagonista descobre que agora terá 17 anos, em vez de 40, como era em sua vida passada. Em vez de ser um trabalhador de escritório, ele agora poderá obter uma das várias classes de combate. Trabalhos de produção. Tkomi gostaria de viver uma vida pacífica, longe de monstros, então planeja escolher um trabalho de produção. Nolene gentilmente dá ao nosso garoto algumas coisas para ajudá-lo em sua jornada e o envia em seu caminho. Após cair em seu novo mundo, nosso herói descobre que não é mais um perdedor horrível. Ele verifica suas estatísticas e vê que realmente recebeu a bênção da deusa, mas decide manter isso em segredo para evitar problemas. Nosso garoto então começa a testar algumas de suas habilidades e fica encantado ao perceber que realmente está em um mundo de fantasia. Após usar seus poderes, Tkomi encontra um galho de árvore e usa sua habilidade de ferreiro para transformá-lo em uma lança, adquirindo a habilidade de marcenaria ao fazer isso. Em seguida, Tkomi utiliza sua habilidade de avaliação e descobre que há um tesouro de ervas nas proximidades. Depois de pegar muitas delas, ele percebe que não tem espaço suficiente em sua mochila. Felizmente, ele se lembra que Nolene lhe deu uma caixa de itens especial, feita especialmente para ele, que fornece armazenamento infinito. Nesse momento, um coelhinho pequeno pede ajuda a Tkomi, que se prepara para a batalha. Nosso valente guerreiro teme que o coelhinho possa ser carnívoro, mas precisa agir rapidamente. O coelhinho ataca, mas Tkomi rapidamente fura o monstro, ganhando a habilidade de esgrima. Ele fica chocado por um iniciante como ele ter vencido sua primeira batalha. Tkomi agora é um guerreiro de nível 1, mas fica em pânico porque não queria um trabalho de combate. O coelhinho explica que é de uma aldeia próxima e concorda alegremente em levar nosso herói até lá. Ela diz que ele deve levar o coelhinho, pois são deliciosos, então Tkomi o coloca em seu armazenamento. A criança fica maravilhada com as habilidades de Tkomi, mas fica chocada ao perceber que ele não deveria. Não deveria ter conseguido ver sua caixa de itens, pois ele disse que deveria ser escondida. Enquanto isso, no Império, 3 estudantes do antigo mundo de Tkomi tentam entender o que acabou de acontecer com eles. Uma mulher explica que eles são heróis e foram convocados para usar seus poderes para salvar este mundo. Ela se apresenta como a primeira imperatriz do Império Sidônia, chamada Elizabeth. Enquanto os meninos ficam encantados com seu rosto peculiar, a garota chamada Anne recebe a bênção da deusa em segredo. Uma mensagem a instrui a confiar em seus instintos, e a Anne logo percebe que Elizabeth não pode ser confiável. De volta ao nosso garoto, ele é agradecido pelos pais de Mdi por tê-la salvado. Tkomi recebe permissão para ficar na aldeia e fica radiante ao ouvir que há uma veia de minério nas proximidades. Isso significa que aquele lugar é um paraíso para artesãos como ele e um ferreiro chamado Bovan. Infelizmente, esta aldeia não tem uma pousada, mas Tkomi fica chocado quando Bovan diz que eles podem simplesmente construir uma casa para ele. Os aldeões começam a se preparar para a construção, e Tkomi surpreende a todos ao nivelar o terreno com mágica da terra, o que também lhe concede a habilidade de manipulação de materiais.
Takumi perde um pouco de energia, mas todos ainda ficam impressionados que ele pode usar mágica. Os outros então lhe dizem para não se preocupar, pois eles podem cuidar da construção da casa. Um tempo depois, Takumi se instala em seu novo lar e acredita suas habilidades em marcenaria, ferreiro e carpintaria por ter conseguido fazer alguns móveis bonitos. Takumi ainda não gosta de como o trabalho de guerreiro foi selecionado para ele, mas fica aliviado ao poder trocá-lo pelo que realmente queria, o trabalho de alquimista. Takumi, o alquimista, então se vira para uma mesa com algumas minas de minério de ferro, minério de prata e minério de cobre que ele extraiu mais cedo. Ele também possui minério de ferro mágico, que se diz estar imbuído de mana. Takumi se prepara para transformá-los em lingotes e lembra que geralmente é necessário um grande forno para isso. Felizmente, este é um mundo de fantasia e Takumi pode simplesmente usar magia. Ele fica encantado por finalmente poder fazer alquimia e começa a trabalhar. Ele explica que a alquimia é composta por 5 técnicas: decomposição, extração, pulverização, síntese e recomposição. É um processo exaustivo, mas Takumi está empolgado com todas as coisas que pode criar agora. Mais tarde naquela noite, Molly vai visitar nosso garoto, mas fica horrorizada ao descobrir que ele está quase sem vida. Após ser repreendido e se recuperar, Takumi volta a fazer alquimia sem tirar nenhuma pausa. A única vez que ele desacelerava era quando as meninas vinham verificar como ele estava. Takumi então usa os lingotes que fez para criar utensílios e outras ferramentas úteis. Após todo esse trabalho, seu nível de alquimista disparou para o nível 32. As coisas não pararam por aí, pois Takumi usou sua magia para ajudar Bovan a criar a melhor arma que ele já havia feito. Isso fez com que o trabalho de ferreiro de Takumi subisse para o nível 40. Em seguida, ele pediu ao pai de Mary algumas poções para que pudesse aprender a fazê-las. O pai de Mary concordou, desde que Takumi prometesse vender as poções para ele após aprender a produzi-las. Takumi agora mistura as ervas como um louco diabólico, mas percebe que a poção que ele faz é diferente da amostra que recebeu. Ele consegue sentir mana emanando dela e se pergunta se isso é porque usou magia da água em vez de água normal. Momentos depois, encontramos Takumi comendo uma planta aleatória e as coisas tomam um rumo doloroso. Felizmente, ele tem o feitiço de cura para se recuperar, e Takumi revela que comeu a planta venenosa de propósito. É a maneira mais rápida de ganhar resistência e aumentar sua habilidade de magia leve. É bastante difícil para seu corpo, mas ele encontra alívio ao saber que, pelo menos, não pode usar magia de purificação. No entanto, o alívio é breve, pois um gigante monstruoso aparece. A adaga e a lança de Takumi são inúteis contra a poderosa besta, que o lança para longe. Takumi está em uma situação realmente complicada, enquanto o monstro se prepara para outro ataque, então ele usa vários feitiços para se defender. Infelizmente, eles não funcionam, e Takumi tenta desesperadamente pensar em uma solução. Nesse momento, ele entra em pânico ao descobrir que outro monstro está tentando atacá-lo por trás. Acontece que a aranha está ferida, mas isso não a impede de proteger Takumi. Infelizmente, o pequeno paga o preço por distrair o monstro, e Takumi fica novamente sozinho para se defender. Ele entra em desespero, pois nada funcionou até agora, mas se lembra de que ainda tem uma última opção. A última alternativa de Takumi é tentar usar sua alquimia. Ele usa decomposição na besta e, felizmente, funciona, fazendo nosso garoto sair vitorioso. Takumi se arrasta até a aranha ferida para agradecê-la e fechar sua ferida. Ele se prepara para ir embora, mas fica chocado ao ganhar a habilidade de domar, e a aranha se torna seu animal de estimação. Takumi pergunta se a aranha quer acompanhá-lo em sua aventura, e o pequeno aceita felizmente. Takumi a nomeia de Maple e fica atônito quando ela evolui instantaneamente. Quando Takumi retorna à aldeia, todos ficam impressionados ao ver que ele derrotou um javali gigante. Eles ficam horrorizados ao perceber que Takumi está sendo atacado por uma aranha, mas ele explica que, na verdade, a domou. O que é mais impressionante é que monstros insetos nem deveriam estar na mesa. Enquanto todos festejam com o javali, o pai de Mary diz a Takumi que ele deveria ir para uma grande cidade e vender as partes restantes do monstro por muito dinheiro. Enquanto os rapazes assistem à celebração, eles reconhecem que sua pequena aldeia ficou muito mais animada desde que Takumi apareceu. No entanto, eles têm certeza de que Takumi está destinado a grandes coisas e não é o tipo de pessoa que ficaria em uma aldeia pequena. Em outro lugar, Nolene fica feliz ao ver que Takumi está indo bem em sua aventura.
Outra deusa se pergunta o que Nolene está planejando, pois ela concedeu a Takumi um corpo especial e até lhe deu sua bênção. Isso não é tudo, pois é revelado que Nolene também enviou Takumi um ano inteiro para o passado, antes de o Império ativar o feitiço de convocação. Nolene não está fazendo isso por um motivo específico, mas ela obviamente vê algo especial em nosso herói. Parte 2. Takumi repreende Maple por um motivo estranho. Acontece que, enquanto nosso herói estava dormindo, seu novo animal de estimação usou suas teias para prender Takumi. A pequena aranha se desculpa, mas aponta que Takumi tem estado muito ocupado, então ela estava se sentindo sozinha. Takumi reconhece que é sua culpa, pois tem se concentrado demais na fabricação de poções e em outros trabalhos. Ele se desculpa com Maple e promete tirar o dia de folga para poder brincar com ela. A pequena Maple não poderia estar mais feliz, mas o convidado de Takumi está apavorado. Takumi rapidamente garante a ele que Maple não está tentando devorá-lo vivo nem nada do tipo, mas Marta demonstra um interesse estranho pela seda de aranha de Maple. Momentos depois, Marta surpreende suas amigas com a roupa que fez usando a seda da aranha. Takumi não entende todo o alvoroço, então as garotas explicam que a seda de aranha é um item de luxo, extremamente difícil de encontrar, pois geralmente os nobres a compram toda. As meninas ficam extremamente felizes e todas agradecem a Maple. Marta pede à pequena produtora de seda que faça um fio com mais elasticidade, mas Takumi tenta explicar que Maple não entende ninguém além dele. Então, Marta tenta falar com ela como se fosse uma criança, e surpreendentemente isso funciona. Takumi não consegue acreditar que eles estão realmente se comunicando. Ele lembra Maple que eles deveriam brincar juntos, mas ela agora tem um novo propósito na vida e diz que está muito ocupada para brincar. Isso acaba sendo bom para Takumi, pois ele tem outras coisas a fazer e, pelo menos, seu animal de estimação está feliz. Takumi pensa em como já está nessa vila há um mês, mas quer ir para a cidade em breve para estudar alquimia e se tornar mais habilidoso. O único problema é que ele não sabe como contar isso. Todos sabem que ele quer partir, pois tem sido muito gentis com ele na forja. Vemos que Boban fez um conjunto de armadura para Takumi. Boban comenta que ele terá que reforçar as botas por causa de todas as chutes que Takumi gosta de dar, mas Takumi o lembra que não é um lutador, mas sim um produtor. Isso faz Boban rir, pois não existe um único produtor vivo que consiga simplesmente entrar em uma floresta e derrotar um gigante como Takumi fez. Nesse momento, Banga chega e diz que vai ser solitário sem Takumi. Takumi não faz ideia do que eles estão falando, mas acaba descobrindo que os rapazes sempre souberam que ele logo seguiria em frente. Para que seu trabalho de produção cresça, ele precisa ir para a cidade, onde a demanda será maior e haverá um suprimento mais confiável de materiais. Acontece que um comerciante de Bolton City virá na próxima semana, e os rapazes já organizaram para que Takumi viaje em sua carruagem. Eles compreendem completamente como Takumi se sente, então nosso herói os agradece por tudo. Depois, Takumi vai encontrar Marta, que está carregando algumas vísceras de coelho. Aparentemente, elas são a parte mais deliciosa, mas precisam ser processadas adequadamente para remover doenças e parasitas. Infelizmente, eles não têm as ferramentas para isso, então as vísceras terão que ser jogadas fora. Felizmente, nosso garoto tem algumas habilidades e explica que pode usar magia de purificação. Takumi rapidamente purifica as vísceras, que tinham uma aparência nojenta, e explica que agora estão seguras para comer. Marta fica impressionada ao ver que ele pode usar magia da luz e agradece a ele, pois agora as vísceras de coelho não vão mais para o lixo. No entanto, ela avisa Takumi que seria melhor se ele nunca mostrasse aquela magia que acabou de usar para ninguém. Acontece que apenas algumas poucas pessoas em todo o mundo conseguem usar magia da luz, é tão rara que aqueles com habilidade suficiente podem viver disso. Felizmente, ninguém nesta vila dirá nada, mas não seria seguro mostrar isso para alguém fora da vila. Depois disso, Takumi passou a semana seguinte investindo todo o seu poder no desenvolvimento da vila. Ele passou a se importar muito com os moradores e quer tornar a vila o mais segura possível para eles viverem. Também deseja tornar a vida deles mais conveniente e retribuir tudo o que fizeram por ele. Ele consegue isso substituindo a parede de madeira da vila por uma de pedra e usando sua alquimia para fazer torneiras para todos os barris. No final da semana, o comerciante fica chocado ao ver quanto a vila foi melhorada. Takumi é apresentado ao comerciante chamado Papik, que explica que possui uma empresa de comércio na cidade. Takumi está pronto para se despedir, mas primeiro explica a Banga que terminou mais poções.
Papik fica impressionado ao ver isso e Takumi revela que fez a entrega de 100 poções iguais na casa de Banga. Takumi quer garantir que haja o suficiente para toda a vila e pede que sejam distribuídas para todos, caso algo aconteça. O comerciante fica absolutamente chocado com o que vê e Takumi confirma que é uma poção de cura que ele mesmo fez. Papik quase perde o juízo de incredulidade e dá uma olhada bem de perto na poção. Nesse momento, os outros moradores da vila chegam para se despedir, e Molly se despede da Maple adormecida. Marta entrega a Takumi um casaco bonito e revela que todas as mulheres fez isso para ele, pois é para isso que usam os fios da Maple. Ele diz que vai valorizar isso para sempre. Takumi fica emocionado ao agradecer a todos por serem tão gentis com ele e se despede enquanto todos acenam. Takumi pensa sobre como este foi o primeiro lugar em que viveu em seu novo mundo e sempre o considerará sua cidade natal. Os novos amigos de Takumi ficam tocados com o quanto os moradores se importam com ele e se apresentam. Riel é o ruivo, Bogar é o moreno e Helf é o loiro. Juntos, eles formam o grupo de aventureiros de Rank C conhecido como Dente de Leão. Eles estão servindo como guarda-costas para Papik, mas estão entediados porque essa área é bem pacífica. Eles não se importariam se alguns monstros aparecessem, mas Takumi pensa exatamente o contrário. Os rapazes se perguntam por que Takumi está segurando tão firmemente sua bolsa, e ele revela que sua aranha de estimação, a aranha assassina, está dentro. Os caras ficam aterrorizados, mas Riel ainda quer dar uma espiada. Ele tenta chamar Maple, mas Takumi fica chocado quando Maple acerta Riel na cara. Ele culpa Riel pelo que aconteceu e se pergunta se o incidente fará com que Maple tenha medo dos humanos. Felizmente, não é o caso, já que ela começou a gostar de Bogar. Afinal, Bogar é pai, então não é surpresa. Nesse momento, Papik chama Takumi e pergunta se ele estaria disposto a vender algumas de suas poções. Justo então, a carruagem para de repente e os rapazes se perguntam se um monstro apareceu. Takumi fica horrorizado ao ver um grande grupo de goblins, mas os caras dizem para ele não se preocupar. Papik também tenta assegurar que não é nada demais, mas ele está aterrorizado. Os rapazes então mostram sua habilidade ao eliminar rapidamente os goblins. Alguns goblins até tentam atacar a carruagem, mas Bariel os derruba. Depois de pegar as pedras mágicas das bestas, o restante da viagem foi tranquila. 3 dias depois, eles chegam à cidade. Takumi foi à guilda dos aventureiros com o Dente de Leão, que ia relatar o sucesso de sua missão de escolta. Takumi também precisava se registrar na guilda para ficar na cidade e registrar Maple como sua pet. Ele esperava se registrar em uma guilda de alquimistas, mas a cidade não tem uma. Hans, o recepcionista, explica que ainda é útil se registrar na guilda dos aventureiros, pois assim ele pode usar o cartão da guilda como identificação. Desde que ele faça uma missão simples todo mês, o cartão não vai expirar. No final, Takumi decidiu se registrar na guilda dos aventureiros e registrou Maple como sua pet. Mais tarde, Takumi explica a Papik que tem 100 poções. Papik oferece 10 pratas por cada poção de cura e de estamina, e 50 pratas por cada poção de mana. Isso é uma quantia enorme de dinheiro para Takumi, já que equivale a cerca de 7 milhões de ienes em seu antigo mundo. Estranhamente, Papik até pede desculpas por oferecer tão pouco e explica que está fazendo isso apenas porque Takumi ainda não fez um nome para si mesmo. Tudo isso parece bom demais para ser verdade, então Takumi se pergunta se o comerciante tem alguma intenção oculta, mas Papik não parece ser o tipo de pessoa que engana os outros. Justo então, Papik muda de assunto e pergunta a Takumi sobre sua situação de moradia. Ele sabe que Takumi planeja se estabelecer como produtor, então recomenda que ele encontre uma casa com um ateliê. Takumi não tem economias suficientes para comprar uma casa, mas Papik revela que, se ele estiver disposto a alugar, sua empresa pode recomendar um lugar. As coisas estão se movendo rápido demais para Takumi, mas Papik já chamou alguém para mostrar a ele. A casa para alugar deixa Takumi atordoado ao ver que o lugar é uma mansão. Ele é informado de que o aluguel é de 1 ouro e 50 pratas por mês, um valor muito mais baixo do que ele esperava. Isso faz se perguntar se a casa é assombrada. Takumi conseguiria pagar o aluguel com o dinheiro da venda de suas poções para Papik, e o lugar ainda tem um galpão para seu ateliê. Takumi diz a Maple que este será seu novo lar e concorda em alugar o enorme espaço. Enquanto caminham pela cidade, Takumi não consegue deixar de se perguntar sobre o estranho odor que sente desde sua chegada. Ele descobre que vem dos esgotos. Os nobres usam dispositivos mágicos de purificação para tratar o esgoto de suas mansões, mas o resto da cidade não tem.
Esses dispositivos mágicos precisam ser escavados de masmorras ou ruínas antigas, então são caros. A cidade não pode arcar com isso, e Takumi não consegue acreditar que não purificam os esgotos de jeito nenhum. Ele é informado de que sacerdotes são contratados para purificá-los periodicamente, mas, na maior parte do tempo, as pessoas apenas têm que aguentar. No dia seguinte, Takumi e Maple se mudam para seu novo lar. Nosso herói atencioso já tinha planos para reparar as muralhas externas da cidade, mas isso terá que esperar, pois ele tem algo mais importante em que trabalhar, algo que pode significar vida ou morte. Depois de misturar um pouco de argila com quartzo, Takumi usa magia para moldar o que está criando. Em seguida, ele usa magia de fogo para aquecer o objeto e ajustar a temperatura. Depois, ele utiliza magia de espaço-tempo para encurtar o tempo necessário para assar. É um processo difícil, e Takumi precisa até estabilizar seu projeto usando alquimia. Todos os seus esforços resultam exatamente no que ele queria, e ele sobe de nível em várias habilidades, além de avançar em sua profissão de alquimista. Depois, Takumi está exausto, mas tudo valeu a pena. Acontece que seu projeto de vida ou morte era, na verdade, fazer um banheiro. Justo então, Takumi ouve um grito aterrorizante e fica chocado ao descobrir que Maple capturou um intruso. Para sua surpresa, é Papik, mas Maple diz que estava apenas se divertindo com ele. Takumi comenta que apenas crianças se divertiriam com isso, mas Papik, surpreendentemente, acha sua captura muito reconfortante. Depois de ser libertado, Papik pede para usar o banheiro. Ele fica pasmo com o que encontra, e Takumi precisa explicar o que é um vaso sanitário. Mas isso não é tudo, o alquimista também anexou um dispositivo mágico a ele. Após usar o banheiro, o vaso sanitário utiliza a purificação para transformar os resíduos em água limpa e uma pequena quantidade de material inorgânico. Isso faz Papik se perguntar se Takumi tem aptidão para a magia da luz, mas nosso garoto se lembra do que Marta disse, ele precisa manter isso em segredo. Então, ele implora para Papik não contar a ninguém. Papik promete não dizer nada, mas pede a Takumi que faça pelo menos mais 100 vasos sanitários. Isso seria muito trabalho, mas Takumi acredita que pode fazer isso se tiver os materiais. Papik está certo de que Takumi vai precisar de uma mão amiga, o que é bom, pois nosso garoto estava planejando contratar alguém eventualmente. No entanto, Papik tem outra ideia em mente. Ele recomenda formar um contrato com um escravo, considerando os talentos de Takumi. Papik acredita que ele deveria contratar um escravo vinculado ao segredo por magia, que também poderia servir como proteção e gerenciar a mansão. Takumi fica atordoado e se pergunta por que precisaria de proteção. Papik explica que Takumi tem aptidão para a magia da luz, e isso significa que ele é considerado escolhido por Deus, pelo menos, é isso que dizem. Igreja da Luz Divina, a igreja captura qualquer um com aptidão para a magia da luz e lucra explorando sua magia de cura. Certamente, eles não iriam ignorar a magia da luz utilizada pelos vasos sanitários de Takumi. Takumi, é claro, se pergunta se é uma boa ideia fazer 100 deles, mas Papik tem uma ideia. Existe uma maneira de fazê-los e ele sabe o quão importante é que ninguém saiba que Takumi está por trás disso. O primeiro passo é garantir que Takumi consiga um escravo. No entanto, Takumi é contra o uso de escravos. Papik não consegue entender muito bem, mas Takumi prefere fazer tudo sozinho se essas forem suas únicas opções. É uma tarefa e tanto, então Papik não acha que seja possível. Eles são interrompidos quando o cartão de guilda de Takumi começa a brilhar. É uma mensagem lembrando Takumi de que ele deve completar uma missão para manter sua inscrição. É solicitado que ele vá à guilda dos aventureiros antes do prazo, e Takumi percebe que realmente precisa de algumas mãos extras. Papik conhece o lugar perfeito e leva Takumi até a companhia Mullen, o comerciante de escravos mais confiável da cidade. Papik diz a ele para esperar na entrada da empresa enquanto se prepara para uma reunião, mas nosso garoto acaba se perdendo em um jardim. Lá, ele encontra uma garota que não consegue deixar de olhar. Essa garota, fria, lhe diz para ir para casa, e Takumi fica atordoado. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.